Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do Força Máxima. Estamos aí mais uma vez com vocês, primeira série do ensino médio, língua portuguesa. Vamos voltar aos nossos estudos, porque nós precisamos, né? Apesar dessa onda aí toda, precisamos acreditar no novo amanhã. Bem, hoje nós começamos a fazer uma análise, né, galera, do texto jornalístico, né? Nós vamos falar de editorial, nós vamos falar de notícia e reportagem. Lógico que eu vou falar sobre outras coisas que envolvem, né, essa questão do texto jornalístico, mas é interessante ressaltar já esses pontos para vocês terem uma ideia aí. Vá pegando livro, caderno para você fazer algumas anotações do próprio celular ou do próprio computador. Tirem foto, print, porque nós vamos precisar disso. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar também falando a respeito do capítulo 14 de vocês. Então, nesse slide eu vou fazer o 14, no próximo eu faço o 15 com vocês para a gente terminar o livro 3, ok? Então, estamos no livro 3, capítulo 14, tá? Então, nós começamos com uma interação que eu faço sempre com vocês, com o status. O status vai dizer o seguinte para vocês, né? Uma frase para a gente refletir. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua. Ou seja, o que eu preciso de que vocês entendam aqui nessa reflexão? É muito mais do que nós estamos passando nesse momento aqui. Eu preciso que você acredite num amanhã, num futuro melhor. Até porque eu não posso acreditar que essa dor, né, tudo isso que nós estamos passando, seja eterno, seja uma coisa que vai perdurar por muito, muito mais tempo. Né? Depois de toda a tempestade, nós temos a bonança. Nós precisamos acreditar nisso com toda a nossa força. E é isso que eu dedico a você hoje para a nossa aula, para a gente refletir um pouquinho antes da gente começar, porque é importante. Mais importante do que o conteúdo, né, é a nossa transferência de conhecimento de mundo, conhecimento de vida. Estamos aqui para isso. Ok, galera? Então vamos lá. Também. A linguagem jornalística é uma linguagem diferenciada. É uma linguagem que tem alguns contrapontos. Por quê? Porque nós vamos buscar a informação, tanto como leitores quanto jornalistas. Né? Então, para quem está escrevendo uma matéria, o compromisso com a informação, com a verdade, com as questões, né, de manusear aquilo que é, é de interesse de todos e que nós precisamos, vamos dizer assim, como jornalistas, né, prestar esse serviço, de prestação de serviço. Então, tanto para o leitor quanto para quem está produzindo a matéria jornalística, o interessante, e o suprassumo de tudo isso, é a questão informativa. É a questão de você esclarecer, né, algumas nuances aí que estejam ocorrendo no momento. A linguagem jornalística é uma linguagem essencialmente formal, né? Mas tem algumas nuances, porque eu posso estar escrevendo, por exemplo, um caderno para crianças, um caderno com charges, né, com cartoons, porque o jornal trabalha toda essa multiplicidade de gênero textual. Né? Graças a Deus você encontra ali no jornal essas particularidades, porque o jornal ele não é único, ele é dividido. Eu tenho, vocês vão ver aí comigo, variadas partes, né, que compõem esse jornal. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o texto jornalístico, eles são vinculados tanto aos jornais, quando eu falo de jornal, né, eu estou falando do texto jornalístico que é vinculado na internet, no próprio jornal físico de papel, nas revistas, até nas rádios, né, porque o texto jornalístico também está lá, com os podcasts hoje, com os vlogs, os blogs. Então, toda essa gama de gênero textual, através dos memes, inclusive, você tem a preocupação em comunicar e informar sobre algo, tá? E provavelmente é o gênero textual mais lido porque possui um alcance maior nos diversos setores da sociedade. Ele é efêmero porque eu tenho aqui a questão da efemeridade. Vocês estão vendo aqui?
Ele é efêmero porque ele tem um tempo curto de duração. O conhecimento, né? Você tem uma informação que você precisa veicular, que você precisa passar. Então você vai ter essa questão da efemeridade já colocada por conta de quê? Porque é aquilo ali que está acontecendo no momento. Eu vou retratar aquilo ali. Amanhã, depois de 1 minuto, 1 hora ou daqui a 1 segundo, aquilo muda. E eu vou ter que noticiar uma outra face, um outro campo, né, de temático, tá? De tema. Então eu tenho aqui essa efemeridade. Eles favorecem conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Beleza? Então esse é o texto jornalístico. Eu preparei aqui para vocês uma página da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, para vocês terem, remontar na mente de vocês, porque a gente não tem mais o costume de ler o jornal físico. Eu gosto muito do jornal físico, mas a maioria dos jovens hoje, como vocês estão me vendo agora, vocês costumam ver blogs, vlogs, podcasts, né? Através da rádio, dos sons ou dos vídeos. Então é tudo muito com a linguagem da internet. Esse jornal físico, né? Vocês não estão mais acostumados a ver. Alguns até gostam, outros, né, não têm essa cultura de ler esse jornal físico, né? Então eu separei aqui para vocês mais ou menos como é que ele se compõe, né? Para você ter uma ideia, tanto na internet quanto no jornal físico, há uma separação, né? Há uma intermediação a nível estrutural e linguístico do jornal, tá? Então a gente precisa evidenciar essas partes. A estrutura, né, a linguagem utilizada, porque mesmo no jornal físico ou no jornal tecnológico, né, virtual, você tem essas particularidades vivenciadas e reverenciadas aí, tá bom? Então, ó, suposto repasse da Odebrecht a publicitário do PT é investigado. Vemos aqui a questão de uma manchete, né, que foi evidenciada pelo jornal. E algumas partes a gente precisa, né, ter esse conhecimento. A composição de um texto jornalístico se baseia em quê? Primeiro, numa pauta, né? A escolha do tema ou do assunto que vai ser trabalhado, tá? A apuração, né? Recolhidas informações, os dados, a verificação da veracidade dos fatos, se eles são verdadeiros ou não. Então eu vou primeiro tratar de um tema. O tema é política, então eu vou investigar isso na vida pública para ver se realmente é pertinente, é importante, está realmente sendo colocado, né, nas intermediações do nosso mundo real, para que eu tenha, então, subsídios para correr atrás de quê? De informações, de dados, né, para verificar se é verdade ou é mentira e publicar isso mais tarde. A redação é a transformação dessas informações que eu coletei num texto. Então, tudo isso vai ser condensado, né? Resumido, agrupado. Né? Eu vou aglutinar todas essas informações e transformar num texto só, dentro da minha redação. E aí passa pela edição, correção, revisão de textos, ver o que eu coloquei, né, a mais ou a menos, se eu fui muito emblemático ou não, tá? Então, tudo isso faz parte do pensamento para a organização de um texto jornalístico. A linguagem jornalística, ela é em prosa. Ela deve ser clara, ela deve ser simples, ela deve ser imparcial e ela deve ser objetiva. Eu digo para vocês que nem todo jornal, tá? E nem toda revista consegue passar essas informações desse jeito aqui pra gente. Porque nós tivemos infelizmente, uma grande luta dos meios de comunicação pela questão da audiência. Né? Então, essa imparcialidade, essa objetividade fica um pouquinho a desejar de lado por conta desses interesses que se sobrepõem à questão de você fazer um jornalismo limpo, né? Uma reprodução de uma informação objetiva, clara e direta. E principalmente verídica, né? Que é o que mais o telespectador ou o leitor ele quer. Ele quer verdade, né? Acima de tudo. Então, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema, tá? Tanto para o emissor quanto para o receptor. O jornalista possui a função de traduzir, transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado, né,
no critério básico. Qual é o critério básico a ser difundido pelo jornal? Bom, nós temos o que é o acontecimento, o evento do fato ocorrido, tá? Quem, qual e quais personagens estão envolvidos nesse acontecimento, tá? Isso é muito importante. Quando, o horário em que ocorreu o fato, onde, o local em que ocorreu o episódio e como, o modo como ocorreu esse evento. E o porquê, por causa do evento, qual foi a causa do evento. Então, nós temos permeados, né, dentro dessa linguagem jornalística, essas questões que são de suma importância tanto para a sua escrita quanto para a sua questão de leitura, né, daquilo que está sendo decodificado por você. Então, o que, quem, quando, onde, como e por quê? Essas perguntas, elas vão delinear todo o trabalho jornalístico, tanto do leitor quanto do produtor, do jornalista, tá? Então, vamos prestar atenção nessas nuances aí. Nova pesquisa estadual confirma a vitória de Flávio Dino em primeiro turno. Eu separei aqui para vocês uma manchete de um jornal aqui Exata, no caso JP, onde eu tenho aqui um pouco dessa linguagem, para mostrar para vocês como é que é, na prática, essa questão jornalística. Então, o governador chega a 59% de intenções de votos válidos. Somente votos válidos, aí eu tenho aqui um gráfico, né, que faz essa comparação de Flávio Dino, Rosiana Sarney, Eduardo Brecht, todos os candidatos, né, com a porcentagem, e tem um texto, né, já verbal, uma linguagem mais verbal aqui. Aqui eu misturo a linguagem visual, né, com a linguagem verbal, com os números, com as taxas, as porcentagens, e aqui especificamente com dados recolhidos, eu vou especificando aquilo que eu quero dizer, tá? Olha bem como é a questão da linguagem impressa no jornal, né? Olha só para vocês sentirem um pouco dessa formalidade. Mais uma pesquisa aponta a vitória do governador Flávio em primeiro turno. Ponto. Desta vez, levantamento do Instituto Exata, contratado pelo Jornal Pequeno, mostra que se as eleições fossem hoje, o governador do Maranhão seria reeleito com 57% dos votos válidos. Então, eu encaminho as questões mostradas com a leitura aqui, né, do não verbal, né, para o verbal. Então, um vai complementando o outro, tá? Eu tenho também aqui aí o esboço que eu coloquei aqui para vocês na tela, o estado de Minas, tá? O estado de Minas. Eu tenho aqui, na verdade, o cabeçalho, que vem junto com a orelha, que é o logotipo de jornal, a associação do qual o jornal faz parte ou não. Eu tenho aqui o cabeçalho, eu tenho a manchete principal, e a manchete principal, ela vai ser delineada, né, abaixo, tá? Então, a manchete está aqui e a chamada principal, a qual a manchete, né, vai fazer a referência aqui embaixo. Eu tenho outras manchetes consideradas importantes pelo editor, também colocadas aí. A foto, que pode ser legendada ou não. O que é a legenda? A legenda é a explicação, aquela explicação que vem aqui, ó. Tá vendo, gente? Embaixo da foto. A gente chama isso de legenda, tá? E outras chamadas, né? Como eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o PP, esse PP que está aqui embaixo, ele é a primeira página. Eles chamam de PP, a linguagem jornalística tem isso, né? A PP de um jornal contém várias chamadas. Aqui apontamos somente uma como exemplo. As chamadas que eles fazem a respeito de alguma foto, de algum acontecimento evidenciado. Aí eu tenho aqui mais detalhadamente, né, com o jornal o Globo, a manchete, as chamadas, a legenda das fotos, que são, né, essas informações que vêm descrevendo aquilo que está sendo retratado na foto. As chamadas dos cadernos, então tem caderno da política, eu tenho classificados, eu tenho caderno da família, né? Caderno da construção, de casa, então eu tenho os cadernos aqui dentro, tá? Eu tenho as charges, alguns jornais, não são todos. A gente está falando aqui da estrutura, né, do jornal, mas nem todos cumprem
tudo isso que nós acabamos de evidenciar, né? A charge, por exemplo, né, é uma tomada, uma chamada que pode não vir no rosto principal, na PP, na primeira página do jornal. Pode vir aclopando outras colunas, assim como o editorial, né, assim como as notícias, as reportagens, as entrevistas, que vêm subsequentes, mas indicadas na PP, tá? Na primeira página. Folha de São Paulo de novo, com cabeçalho do jornal, data, ano, endereço, tudo evidenciado aí para vocês, tá? Opa, risquei aqui, fiz um risco aqui, né? Deixa eu dar uma apagada aqui nesse risco, sem querer, né? Querendo, que isso aqui, ó, a professora é ótima com isso, para dizer o contrário, né? Então vamos lá. E aqui eu tenho a chamada, o crédito da foto, ou seja, o crédito da foto seria quem tirou a fotografia. Então eu tenho os créditos lá, o nome do fotógrafo geralmente vem pequenininho em cima da foto e abaixo a legenda, né? Eu tenho um índice, tá? Onde eu tenho ali as páginas onde vão ficar os cadernos, tá? Dessa edição do jornal e assim sucessivamente. No tocante à sua estrutura gramatical, normalmente o texto jornalístico apresenta frases o quê? Curtas e ideias sucintas. Por quê? Porque isso favorece a questão da objetividade, né? Eu não vou me alongar, ficar explicando aquilo que já foi dito, tá? Além disso, trabalham com o recurso das repetições que auxiliam na memorização e assimilação das informações. O mais comum é o uso da ordem direta nas construções frasais, ou seja, eu tenho sujeito, eu tenho verbos, complementos e os adjuntos adverbiais, que são muitos, tá? Adjuntos adverbiais e os complementos, eles são a tônica e também da linguagem jornalística por apresentar o quando, o onde, tá? Aquelas perguntinhas que nós fizemos no início e que vocês devem ter isso em mente também, até para a construção de redações de vocês. Esses textos possuem uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidades. Esse sentido ambíguo, esse duplo sentido, ele deve ser evitado, principalmente na linguagem jornalística, né? Aqui vale lembrar que jornal é um veículo portador de quê? De diferentes gêneros. Então eu tenho de gênero narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo. Vale a pena ressaltar, tá? Todos eles. Eu não estou dizendo para vocês que o texto jornalístico não vai ter uma linguagem, por exemplo, conotativa, figurada. Dentro das colunas de jornais, quando eu vou, por exemplo, criticar, né, alguém sucintamente, eu tenho essa evidenciação da linguagem conotativa. Por que não? O jornal trabalha esses gêneros. E é importante a gente relembrar. Eu vou relembrar aqui para vocês alguns desses gêneros e gostaria que vocês prestassem atenção só para a gente relembrar rapidinho, tá? Não vou me alongar muito não, mas é interessante ressaltar. Bom, o primeiro deles, né, que a gente coloca aí como o gênero narrativo. Depois o descritivo, dissertativo, argumentativo ou expositivo, né? E o injuntivo, que a gente pode chamar também, né, de informativo, de especificador ou prescritivo. Na verdade, esses gêneros, eles têm algumas categorias, subcategorias, que estão também dentro do jornal, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha só, eu preparei aqui, por exemplo, um meme, né, para vocês aqui embaixo. Eu tenho evidência de um galo e aqui ele todo despenado saindo do Enem, ele chegando ao Enem todo arrumadinho, né? E depois saindo todo depenado por conta das questões, né, que devem ter sido difíceis, né? E ele deve ter ficado muito nervoso com isso tudo. Aqui nos memes é o que eu falo para vocês. Nós devemos abarcar todos os gêneros textuais. O gênero meme, ele inclui narração, descrição, né? Eu tenho texto expositivo aqui também no meme, então olha quantas coisas pressupõem um meme, né? A caracterização de uma história, de um conhecimento de mundo que você tenha, tudo isso é importantíssimo, tá? Então eu tenho aqui no texto narrativo, por exemplo, eles apresentam ações de personagens no tempo e no espaço e a estrutura da narração é dividida sempre em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Isso tem no texto jornalístico? Tem. Alguns autores se utilizam de uma história a ser contada primeiro para depois evidenciar a matéria. Geralmente isso é feito muito em reportagens, né? Em algumas entrevistas, algumas crônicas, colunas de crônicas de jornal, crônicas jornalísticas. Geralmente eles trazem uma historinha
para evidenciar essa crítica a respeito de algum assunto que esteja envolvendo no momento. Alguns exemplos são romance, novela, crônica, como eu coloquei para vocês, né? Você tem muito disso aqui, tá? Contos de fada, fábula e lendas geralmente não são muito trabalhados nos jornais, não, mas de vez em quando eles trazem algumas dessas estruturas para chamar a atenção do leitor, tá? Então eu coloquei aqui, ó, algumas evidências para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu tenho texto descritivo, que são aqueles que se ocupam em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar e acontecimento. Então são os textos repletos de adjetivos, quais descreve, apresentam imagens a partir das percepções sensoriais. Então eu vou dar detalhes físicos, psicológicos, dinâmicos ou estáticos, né? E geralmente na descrição eu envolvo a narração. Existe a narração descritiva ou a descrição narrativa, beleza? Eles nunca são puros, né? Não existe purismo dentro de gênero textual. O diário, né? Os relatos de viagens, histórias, isso aqui também tem muito dentro da linguagem jornalística, quando, né, algum jornalista evidencia uma viagem, fala do que comer, do que beber, do que vestir, onde está, né? Os guias de viagens também vêm no jornal. Biografia, autobiografia, aí vem mini ou uma referência jornalística sobre, tá? Notícia, que é trabalhado, né? O ato descritivo, na notícia se descreve muito. Nós vamos falar sobre notícia, reportagem, editorial, currículo, lista de compras, cardápio e anúncios classificados. Beleza? Uma delas eu coloquei para vocês a biografia do Silvio Santos, né? A trajetória desse comunicador incrível aí. Bom, o texto dissertativo argumentativo, que é o trabalho basicamente da linguagem jornalística, onde eles expõem um tema, um assunto por meio de argumentação. Eles vão tentar convencer o leitor, né, daquilo que eles querem, ou da verdade que eles querem passar. Então, o editorial jornalístico, ele faz muito disso aqui. Essa parte aqui, ó, do editorial jornalístico, ela tem muito, ele evidencia muito essa questão da persuasão para o leitor. É através daqui que o jornal vai expor a sua ideia, a sua caracterização, o seu ideal, a sua ideologia, né, a respeito de algum tema, o seu posicionamento. Se ele é esquerdista, se ele é de direita, né, se ele é comunista, se ele é petista, PMDBista. Então o jornal ele tem essa linha também, tá? Ele puxa para um lado também. E aqui a gente sempre apresenta, né? Faz a apresentação da tese no texto, geralmente do editorial, carta de opinião, isso tem muito no jornal também, resenhas, artigos, ensaios, né? A questão da notícia, da reportagem, tudo está aqui, envolvendo. Só que eu falei para vocês, a reportagem, por exemplo, pode não ter só um texto dissertativo argumentativo. Ali dentro eu posso ter o narrativo, descritivo, tá? Então, vai perpassar essas nuances. Depois eu tenho a antitese, né? Ou antítese, onde você tem o desenvolvimento, onde você vai apresentar o contra-argumento e uma nova tese de conclusão para que você chegue a um denominador comum, beleza? E aqui eu coloquei da revista Época uma partezinha pequena do editorial para vocês. Basta de ditaduras, fora golpistas. É preciso dizer altissonante não, aqueles que querem romper as regras do jogo democrático e negam a legitimidade dos oponentes, que cultivam a intolerância ou encorajam a violência àqueles que admitem a restrição, mínima que seja, às novas teses. Ok? Textos expositivos que possuem função de expor determinada ideia por meio de definição, conceituação, informação, descrição. Então, as entrevistas, né, que nós temos nos jornais, tá? Alguns resumos de conferências, tá? Então, eu tenho essas particularidades sendo debatidas ali. A maioria, né, de alguns outros textos em que você só expõe aquilo que você quer comunicar, né, eles têm esse objetivo de definir, de conceituar uma ideia. E aí eu tenho descrição, tá vendo? Como é que o texto não é purista, tá? Aqui no caso uma entrevista, tá? Então vamos lá. Os injuntivos, né, que tem a questão da propaganda, né? Isso tem muito nos jornais, na revista. Receitas que também vêm, cadernos, né, culinários,
né? Eu tenho manual de instruções, às vezes, os textos prescritivos. São aqueles textos onde você vai ver, né, a questão da instrução sendo colocada, né, dos verbos no imperativo sendo evidenciados. Então, são textos que estão dentro do jornal e que precisam ser evidenciados aqui. Aqui eu coloquei um meme, né? Virou um meme, infelizmente virou um meme, mas é aquela coisa, né? Os memes, eles servem também para informar. Aqui eu tenho os Paubers, lá em Gana, que eles têm uma cultura de carregar os caixões, né? E dançar, ficar dançando com os caixões. É a cultura, né? Para tentar elevar o pensamento acima daquilo que está acontecendo no momento. Para eles é uma grande festa a pessoa morrer, porque para eles há uma representatividade religiosa e cultural, né, da pessoa ter uma vida melhor. Então eles fazem festa quando isso acontece, tá? Então fique em casa ou dance com a gente, com os chamados powers, os carregadores de caixões, ok? Lead. O lead é um recurso jornalístico muito utilizado. Ele, na forma portuguesada, ele é lead, mas o nome em inglês geralmente é lead. Vocês vão ver nos slides aí a palavra em inglês, que significa o quê? O guia, um principal, liderança, o que vem à frente. Ou seja, aquilo que vai ser mostrado, ele é evidenciado no lead. Ele representa a primeira parte do texto jornalístico que se encarrega de apresentar as principais informações da matéria que vai ser lida. Então, aos olhos do leitor, é o acesso mais rápido à informação. Tem gente que só lê isso aqui, só lê o lead, né? Vem o título, aí abaixo vem a explicação daquilo que vai ser apresentado dentro da matéria. Assim, o lead é um recurso jornalístico, é um recurso essencial que deve ser bem elaborado com um objetivo coerente. Isso porque favorece o interesse do leitor, sendo comum que muitos leitores leiam apenas isso aí, como eu passei para vocês, tá? Então, ó, a chamada aí do Hélio Gaspari, né? Eu coloquei um exemplo de lead aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tenho o autor, né? Eu tenho o título e eu tenho o lead. Quem acompanhou a manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus ao longo dos 2 quilômetros que vão do Teatro Municipal à esquina da Consolação com a rua Maria Antônia, pode assegurar os distúrbios dessa quinta-feira começam às 19h10 pela ação da polícia, mais precisamente por um grupo de uns 20 homens da tropa de choque com suas fardas cinzentas que a olho nu chegaram com esse propósito. Então eu tenho aqui o lead, ou seja, através disso aqui eu desenvolvo a matéria, tá? A pirâmide invertida, vamos falar muito sobre isso, é um dos recursos também jornalísticos utilizados a fim de hierarquizar as informações no espaço do jornal, onde prevalece a ordem decrescente de importância. Eu vou do fato mais importante até o fato menos importante. Então, a gente diz que essa é a pirâmide invertida. O jornal utiliza isso também, tá? Então, ele vem aqui, ó, com o lead, tá? Algumas declarações e os detalhes sobre isso. Então, sendo assim, o conteúdo mais importante fica localizado na base da pirâmide, ou seja, no lead, a parte mais larga. Permanece na parte de cima da folha, né? Por outro lado, o conteúdo mais superficial ou menos relevante, chamado ápice ou vértice, está situado abaixo do texto, ok? Então, vamos lá. Aí eu coloquei mais uma informação sobre a pirâmide invertida para vocês no texto jornalístico. Eu tenho o lead, né? O lead, ele vai perpassar as perguntas de quem, o que, ele vai responder essas questões, onde e quando. E aí, no corpo da notícia, né, aqui embaixo, eu vou ter como e por que essas informações foram passadas. Beleza? Porque separado aqui. Tá, gente? Vamos lá. Gêneros jornalísticos. O jornal abriga diversos gêneros. Então, eu tenho como principal para a gente estudar aqui hoje o editorial, a notícia e as reportagens. Eu não estou dizendo para vocês que tudo isso aqui possa não ser estudado. Isso aqui também será estudado. Mas é interessante você vislumbrar isso aqui, até porque em cada um deles, né, por exemplo, dentro do editorial, né, eu geralmente tenho cartas do leitor, cartas ao leitor. Por quê? Porque a partir daqui eu posso puxar
temática, a ideologia do jornal. Geralmente eles vêm com essa cara, né? Nas reportagens, por exemplo, eu tenho entrevistas, tá? Então aqui eu vou puxar esses três, mas eles podem ter dentro da sua composição esses outros aqui, beleza? A notícia é um texto curto em que podem ser lidas informações recentes ou ainda desconhecidas, mas de interesse público. É vinculado por instrumentos da mídia, como revistas, jornais, né? Tem precisão, objetividade, veracidade e imparcialidade, que são peças fundamentais. O que a notícia ela vai fazer? O texto é curto. Ele é mais curto do que a reportagem. Óbvio. Por quê? Porque vem da palavra notícia. Notícia vem de nota. Tá? Então, olha lá. O que eu tenho que ter, quem eu tenho que ter, quando, onde, como e por quê. Isso aqui é importantíssimo. O que? O fato em si. Quem? Os participantes do processo, né? Da notícia. Quando? O momento, fato ocorrido. Local ou locais de ocorrência, né? Do fato. As etapas que se desenvolveu o processo é como? E as motivações para esse fato. Então, a notícia ela tem que responder a todas essas questões para ser realmente evidenciada como notícia. Um exemplo, Jardim Botânico recebe sessão de terras ocupadas nesta quinta-feira. A partir dessa quinta-feira, o Jardim Botânico do Rio será finalmente dono do seu espaço, 200 anos depois de ter sido criado. Em cumprimento à determinação de acordo do Tribunal de Contas da União, TCU, a Secretaria do Patrimônio da União fixou 6 de março a cessão formal das terras, delimitadas em agosto do ano passado. E assim vai. Eu preciso aqui no texto jornalístico, né, porque evidenciar todas aquelas respostas, aquelas perguntas lá, para que as respostas surjam como texto. Então, isso é uma notícia. Diferente da questão do editorial da reportagem, beleza? Olha só. Em notícias, é comum o uso da estratégia do quê? Da pirâmide invertida. Eu venho do fato mais importante até eu não digo menos importante, mas eu digo que é detalhe, os mais, né? Vamos dizer assim, os detalhes mais descritivos, né? Então, trata-se de acumular a maior parte das informações relevantes no início e conforme se encaminha para o final, as questões menos importantes são relatadas. Reportagem. O gênero reportagem consiste num levantamento mais aprofundado do assunto. Nele, o produtor da mensagem pode se utilizar de quê? Entrevistas, dados estatísticos, depoimentos, aquilo tudo que eu falei para vocês. Dentro da reportagem, eu tenho um tempo maior, eu tenho um espaço maior no jornal para reportagem, onde eu vou evidenciar várias fotos, várias entrevistas, contos, depoimentos, tudo pode estar dentro da reportagem. Aludem ao assunto principal apenas com a intenção de quê? Fazer uma análise aprofundada daquela informação. Não é só noticiar, tá? Mas é ir a fundo, tá? Para apresentar para vocês diferentes versões e visões do fato. Isso é super importante, tá? Aí eu botei um exemplo aqui para vocês. Chapecoense entra em campo contra o Palmeiras para um jogo da amizade. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, né, o lead, o título, e aqui, né, um pouco mais evidenciado do que a notícia, né? Eu tenho aqui os pormenores, tá? Da reportagem. A reportagem, eu coloquei aqui um exemplo, mas a reportagem é bem maior do que isso aqui, tá? Bem maior. Traz fotos, traz tudo isso para vocês, beleza? Tem todo um desdobramento, né, dessas questões que a gente evidencia de descrição, de narração, mas ele é bem mais aprofundado que a notícia. Aí eu botei aqui, fiz para vocês um quadro e gostaria que vocês até anotassem no caderno que vocês não têm isso no livro, né? Algumas outras coisas que eu passei, vocês até têm no livro algumas coisas, outras não, eu acrescentei para vocês, tá? Muita coisa ali. Nas nossas aulas a gente sempre acrescenta muita coisa. Eu tenho um quadro aqui de notícia e de reportagem, com a diferenciação de um para o outro. Na notícia, ela é breve, escrita em linguagem simples. Já na reportagem, ela é mais longa, tá? Pode ser mais ou menos longa, dependendo do assunto. Também tem essa. Nas revistas, é comum haver reportagens longas, que aparecem em destaque na capa e são chamadas de dossiês. Deve conter um título,
também, e capaz de resumir em uma linha todo o tema da notícia. O título já na reportagem, né, ele não precisa ser resumido. Quase sempre tem subtítulo na reportagem. Na notícia, ele é sucinta, não pode cometer excesso de detalhes. Já na reportagem, pode conter detalhes, informações adicionais, é possível acrescentar falas especialistas, é comum o uso até de ilustrações e infográficos. Essa é a reportagem. Contém poucos parágrafos capazes de fornecer detalhes sobre as informações relevantes, notícia. Já a reportagem não há limite de parágrafos. Numa reportagem, normalmente, é bem mais extensa que a notícia. Pelo contrário, na notícia deve trazer um fato noticiável, né, recente, uma novidade, ou por ser muito peculiar. O tema aqui na reportagem é bastante variado. Ele pode ser um tema de evidenciação, né, do real, ou ele pode ser um tema que esteja martelando na nossa vida aí por muitos e muitos dias, ou anos, ou até séculos. Não tem teor opinativo a notícia, e na reportagem pode trazer esse teor opinativo, sim. Até pela questão, né, das especificações demasiadas. A reportagem não costuma trazer opinião, e sim de um especialista sobre o tema no assunto abordado. Ok? Editorial. Trata-se de um artigo normalmente escrito pelo editor-chefe do jornal, tá? Onde se coloca a opinião oficial da instituição. Gente, se expõe aqui a ideologia, como eu falei para vocês. Existe um instrumento de compreensão de perfis empresariais das instituições de comunicação, que permite com frequência estabelecer atuações da empresa junto ao Estado, bem como seus representantes. Então, aqui, embora os textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade aqui dentro também. Por que que o editorial, ele é mais subjetivo? Porque ele vai vir com um pouco do que as respostas dos leitores, né, para o jornal e a posição do jornal em relação àquele tema. Então, alguém vai se posicionar ali. Que são quem? São os editores, os editorialistas. Eles mexem com essa parte, tá? Então, os editoriais, eles apresentam assuntos diversos, abordados em cada seção do jornal. Então, na política, na parte da economia, na cultura, do esporte, eu tenho os editoriais, tá? Então, ó, os textos são organizados e eles expressam a opinião de uma equipe de editorialistas. É quem faz essa reflexão, né? E recebem a assinatura de um autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, do jornal, da revista, do rádio, de quem está vinculando. Tanto os jornais como as revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como carta ao leitor ou carta do editor, tá? Ou seja, eu vou enviar uma carta para vocês, tá? O editor está enviando essa carta para esclarecer alguns assuntos mais com a cara mais pessoal dele, do jornal. Características dos editoriais. Tem caráter objetivo e subjetivo, linguagem simples e clara, tá? Textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade e textos relativamente curtos. Coloquei aqui para vocês um editorial, tá? De jornal, Protesto no Brasil e a Crise Econômica. Desde o ano passado nos deparamos, olha só, olha a proximidade, né? Então você tem essa pessoalidade colocada, inclusive, com as questões gramaticais sendo evidenciadas pela primeira pessoa, do plural, tá? Então há essa evidência. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e problemas sociais no geral. Olha a questão dos adjetivos, né? De você caracterizar alguns fatos, alguns temas já com a sua percepção. Você traz a percepção para si. Isso é um editorial, tá? O blog, que é um gênero digital, também chamado de weblog ou diário virtual, tem essa estrutura, né, de conteúdo mais atualizado, e ele é muito dinâmico. Com frequência, as pessoas vão trocando as matérias dos blogs, né? A gente chama de blogueiro, né? A pessoa que tem essa visão aí de blog e que permanece, né, mexendo, né, nos blogs. Eu adoro os blogs, eles contam muito sobre a pessoa, né, a vida pessoal de quem está retratando. O autor do blog pode publicar textos com as mais variadas finalidades. E é vamos dizer assim, um modo de passar informação também, tá? Outro ponto importante é o fato de haver interação,
né? Aqui você tem essa interação, essa troca com os interlocutores, com quem está vendo, né? Há um desdobramento desse gênero chamado de vlog, que seria uma abreviação de vídeo blog, no qual os conteúdos aparecem em vídeos, né? Ou chamados também de podcasts, um arquivo digital de áudio transmitido por meio da internet, que tem um conteúdo variado também, pode falar de moda, religião, tá? E qualquer usuário da internet pode criar e ouvir um podcast a qualquer momento. Tem essa também, essa particularidade. Na verdade, todas as informações podem ser vistas hoje a qualquer momento, né? Não tem mais essa, o jornal passou, a reportagem passou, não vou ver mais. Está publicado em algum lugar, está guardado em algum lugar. Tem alguns recursos tecnológicos, né, que fazem essa rebobinação, né? A gente vai retroagir para que possamos ver aqui mesmo, por exemplo, através desse veículo de comunicação, essa aula virtual que eu estou dando para vocês aqui agora. Vocês podem ter essa particularidade salientada, aí vocês podem voltar, né? Ou adiantar a aula para quando vocês quiserem, podem me cortar, né? Então aí quem manda são vocês, tá? Então vamos lá. Eu destaquei aqui para vocês um blog que eu gosto muito, que é o Leninja, que trabalha a questão dos memes, né? Um dos fundadores aí por conta dessa retratação, essa interpretação. Eles colocam, né, pra gente um pouco dessa interpretação que eles mesmos às vezes criam e colocam na mídia aí, tá? Meus alunos gostam muito, eu coloquei aqui para vocês como um exemplo, tá? Desses blogs. Você já viu a expressão booktuber? Se é um leitor assíduo e tem o hábito de pesquisar vídeos no YouTube com temática de livros e literaturas em geral, é provável que já tenha se deparado com um booktuber, que é a junção de book e tuber, né? De youtuber, aquele que produz um conteúdo na internet. E é um termo que define youtuber, né? Youtuber é aquele que fica, né, fazendo vídeos no YouTube. Eu já sou uma youtuber. Estou sendo aqui, né, para vocês, que aborda conteúdos relacionados ao universo literário com dicas, análises, curiosidades, resenhas de livros e assim por diante. E aqui, né, tem uma dica de como se tornar um booktuber, com as indicações dos livros aí, beleza? Tá bom? Então vamos lá. Fake news. Não poderíamos deixar de falar. Estamos chegando ao final da nossa aula, prestando atenção porque os fake news já estão invadindo o espaço do texto jornalístico aí, né? Por quê? Porque eles são notícias falsas. São notícias, né, que não são verdadeiras. São disseminadas para causar espanto, para causar nervosismo, para tentar evidenciar outras ideias. Os fake news também aparecem como a roupagem de tentar evidenciar, né, uma reportagem que seja produzida por uma pessoa, essa pessoa quer ser evidenciada, tá? Então, surgiu um novo mercado voltado para esse público curioso, que não costuma checar as informações a fundo. Recebem as informações e transpassam. Isso é ocorre muito nas mídias sociais, né, nas redes sociais. Então, nós vemos muito desses links aí sendo, né, colocados de forma desordenada e até irresponsável, né? Nós temos que ter essa preocupação de ver a veracidade desses assuntos. E aí eu coloquei um exemplo das fake news aí do estado de São Paulo, falando sobre a candidatura do Luciano Huck. A aprovação, a Huck dispara e atinge 60%, como mostra a pesquisa. Aí ele vem, né, abaixo. Atenção, Luciano Huck informou ontem a seus familiares e amigos próximos que não será candidato a presidente. Então tem uma fake news aí. Ok, galera? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até. Estudem muito, hein? Até o próximo módulo. Bye, bye. Tchau, tchau.